Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar mostrando o stencil da Janaína Cordeiro. Esse stencil é da folhagem Comigo Ninguém Pode. Eu vou estar destacando aqui, ó, essa parte da folhagem, porque a gente vai precisar para a pintura, mas eu vou guardar, tá? Essa referência aqui de tamanho eu vou guardar porque eu vou fazer em EVA, mas fazendo em biscuit a gente já tem o tamanho exato para cortar a folha. Então, vai ser muito bom, assim, vocês destacam, porque precisa mesmo, mas guardem, tá? Guardem essa parte aí que a gente tirou. Olha, são duas cavidades, e essas duas pecinhas eu vou guardar. Vou medir mais ou menos para vocês terem uma ideia. A folha maior tem 11 centímetros, e a folha menor 7,5 centímetros. Fica um tamanho bem bacana. Lembrando que se você fizer em biscuit, ainda tem um encolhimento, então vai ficar menorzinho o seu arranjo. Vou fazer em EVA, tá? O EVA que eu peguei uma folha simples, dessa comum de papelaria, e é essa que eu vou estar fazendo a pinturinha e deixando com a carinha, né, do arranjo do Comigo Ninguém Pode. Tinta Silver Bright, tô utilizando a tinta verde musgo, tá? Essa é a linha fosca, não metálica, e a gente vai estar utilizando ela. Com um pincel pituá, eu venho fazendo essa borda mais escura e vou esfumando para o centro, tá? Então, aí a gente já vai fazendo a nossa folha. Seguro bem o stencil. Venho fazendo esses movimentos, pode ser movimento circular, ó, eu começo riscando e depois eu faço o movimento circular para espalhar e esfumar. Faço nas duas folhas que eu vou estar mostrando os dois tamanhos para vocês, ó. Tirei, olha, começa a já ficar bem bacana, né? Tinta branca, essa tinta é da Silver Bright também. E vou utilizar para o outro detalhezinho a tinta Erva Doce, também da Silver Bright. Agora, a gente tem esse detalhe aqui, o da pintura. Vou utilizar primeiro na folha maior. Vou posicionar, olha, com o pincel dou umas batidinhas para tirar o excesso e venho dando as batidinhas para pigmentar, junto com esse stencil, nosso EVA que tá embaixo. Então, eu coloco bem suavezinho esse branquinho, segurando bem firme o nosso stencil. E agora, na sequência, eu vou utilizar, dando algumas batidinhas também, com o Erva Doce. Olha, tiro e olha como ficou bem bonita a folha. Vou fazer o mesmo na folhinha menor. Posiciono. Não importa a ordem, tá? Agora, eu tô utilizando o pincel, tá com o restinho da erva doce, e aí eu vou mesclando a erva doce com a tinta branca. Ó, vou tirar e a gente tem a segunda folha já pintada. Vocês vão fazer pro arranjo de vocês quantas bastem, tá bom? Se vocês querem maior, usem as folhas maiores, se quiserem das menores, usem as folhas menores. Eu vou fazer uma quantidade, acabei não contando, eu fui fazendo meio a olho para montar o arranjo do tamanho que eu precisava. Depois disso, olha, já tô cortando com a tesoura. Muito tranquilo para tá fazendo. E eu vou cortar a folhinha menor também. Olha, muito fácil. E olha, um segredo contando uma coisa para vocês, né? É a minha primeira vez fazendo um arranjo de EVA. E olha, fiquei super feliz com o resultado. Com a mesma tinta verde musgo, eu vou estar pintando atrás depois, tá bom? Ó, já pintei algumas, só faltou a última para mostrar para vocês, ó, aí a diferença. E a gente vai estar utilizando, então, o verde musgo para pintar a parte de trás também, para uniformizar, ficar igual a parte da frente. Eu venho assim, ó, fazendo movimentos circulares, passo a borda, depois venho fazendo esse movimento para unificar tudo e ficar bem uniforme, ó. E aí, a gente tem, ó, todas elas estão pintadinhas e já estão secas.
Feito isso, eu tenho um arame de tamanho 18, eu cortei o tanto de arame suficiente para as minhas folhinhas e venho com essa fita floral verde e venho simplesmente girando e forrando esse arame. Essa fita floral, ela já tem uma colinha, então é bem fácil pra gente tá colando e aderindo ela, né, no arame. Lembrando que é um arame de número 18, que é um arame que a gente consegue movimentar até com grande facilidade. Pronto, ó. E assim eu fiz todas essas, olha, a gente já tem toda essa quantidade. Agora eu tô utilizando o ferro de passar roupa. Olha, o meu ferro improvisado, eu vou ter que arrumar um ferrinho só pra isso, né, ó. Posiciono aqui até ele amolecer, ó, e vou dar uma viradinha assim pra dar um efeito, ó. Vamos fazer de novo. Posiciono, ele vai esquentar o EVA, venho com a mão, faço essa dobradinha no meio e essa dobradinha na pontinha. E aí, quando ele esfria, ele já fica nessa posição. Vou fazer aqui na maior, ó, dobro. E, ó, ele já ficou. E eu tenho todas elas já na posição. Vamos começar a montar com a Tec Bond número 3. Vou pegar primeiro essa folha, essa que eu fiz por 2 vezes, ela ficou mais grossinha. Pego uma folha, um pouquinho de cola e vou dar uma enrolada nessa primeira aqui, ó. Esse é o começo do nosso arranjo. Feito isso, eu vou estar colocando em todas as folhas já o seu cabinho. Então, eu venho com a Tec número 3, coloco, posiciono e seguro um pouquinho, tá? A número 3, e aí ela fica. Vamos começar a montagem agora sim. Então, a gente tem aquela primeira que nós já fizemos e as outras já com o cabinho. Então, ó, coloco 3 folhas. Aí, vocês vão posicionar bem bonitinho, pra ficar bem bonitinho assim. Fita crepe da Tec Bond. Vou girar pra unir essas 4. Aí, eu posso até dar uma dobradinha pra ir abrindo, ó. Ela já começa a dar um efeito bem bonito. Olha lá. Venho com a fita floral, tirar um pedacinho, pra forrar, pra ficar tudo como um caule, né? Cabinho aí. E a gente vai fazendo a montagem assim, coloca 3, coloca 2, e vocês vão colocando a gosto, até formar o tamanho do arranjo que vocês querem. Eu coloquei as menores e, por último, eu fiz uma camada com as folhas maiores. Olha. Agora, eu vou vir com essas folhas maiores, que são 3, dou aquela dobradinha. Vou posicionar. Ó, passo fita crepe da Tec Bond pra unir tudo e venho com a fita floral pra dar o acabamento. Esse cabo, é óbvio, ele ficou maior do que o que eu preciso, né, pro nosso arranjo. Então, eu vou cortar também esse excesso antes de montar. Vou utilizar um frasquinho, tá, gente? Era um frasquinho de remédio, cortei. Se vocês tiverem potinho, vocês podem utilizar, vasinho, pode utilizar. Eu tô utilizando esse potinho reciclado, sovando uma massa marronzinha, poderia ser uma massa natural, porque praticamente não vai aparecer. Tô colocando a 792, poderia ser até aqui número 3 também. Só coloquei a marrom para vocês visualmente verem como é que fica. Cortei o excesso, como já havia dito para vocês, coloquei cola no centro e apertei aí o nosso arranjo. Vou preencher um pouquinho mais de massa antes da gente colocar as pedrinhas para acabamento. Vou preencher um pouquinho mais de massa. E agora, eu vou vir com, eu tenho um saquinho cheio de pedrinha bem pequenininha, branquinha, e dá um efeito muito lindo no arranjo.
E olha, a gente já tem aqui, eu coloquei a última pedrinha. A gente tem um arranjo bem cheinho de pedrinhas e bem bonitinho pra gente tá decorando. Lembrando que eu utilizei esse stencil, que é de número 462, do site da Janaína Cordeiro. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial.